Olá, amigos do canal Vida Espírita. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta. Nós estamos aqui reunidos novamente para darmos continuidade ao estudo da obra Renúncia, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossos encontros de leitura acontecem semanalmente, mas fica registrado, fica gravado na nossa playlist. Então, quem não puder assistir no momento, no dia em que o programa vai ao ar, poderá buscar a gravação e estudar no dia, na hora que melhor lhe aprouver. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página, uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 11, intitulada Ajudemos também. E Emmanuel destaca as palavras de Jesus quando ele responde aos discípulos, né? Narradas por Marcos, capítulo 6, versículo 37. Ele, Jesus, respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. Vamos ver o que Emmanuel traz de considerações para nós. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, né? A casa perturbada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar, não nos cabe esquecer o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, diante da multidão faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Ajudemos também. Vamos orar? Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos, Senhor, esta oportunidade em que retomaremos o estudo da obra Renúncia e, com certeza, aprenderemos muitas outras coisas. Pedimos que nos ilumine o estudo para que possamos compreender as lições que receberemos no estudo de hoje. Que nosso anjo guardião
esteja ao nosso lado, cooperando, nos ajudando a compreender as linhas e entrelinhas daquilo que estudaremos hoje. Se conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, amigas queridas, vamos fazer aquele breve retrocesso ao estudo anterior para que possamos nos situar na história. Então, no último estudo, conforme as minhas anotações aqui, nós vimos Susana, então, resistir à tentação de deixar que os carregadores levassem Madalena, que ainda estava viva, apesar de parecer morta, para tirar da casa, para levá-la embora, junto com o corpo do tio, já falecido. Ela chegou a pensar, né, em deixar que eles os levassem, mas aquilo, por um instante, a crueldade a repugnou. E ela, então, chamou a atenção dos carregadores, né, que eles estavam levando uma pessoa viva. Depois, vemos, então, ela reencontrar Antero, que estava no cemitério. Ela vai até o cemitério, porque ela imagina que ele estivesse lá fazendo isso. Ela reencontra com ele no cemitério, que estava providenciando o sepultamento de seu tio. E ela viu, então, um caderno de notas. E ali havia, coincidentemente, um nome semelhante, Madalena Vilar, com as mesmas características, descendência castelhana, ela morava no mesmo bairro, no Santo Honorato, tinha 20 anos de idade e havia falecido na véspera. Então, aquela similaridade dos sobrenomes trazem uma nova tentação, né? E ela maquinou, então, trocar aquele nome, o nome Vilar por Vilamil, e sepultá-la junto ao tio. E ela consegue, então, seduzir Antero com seus planos, e dando ao reverendo a quantia de dinheiro que ele pediu para fazer as alterações necessárias. E planejaram, então, contar no futuro para Madalena que o navio de Cirilo havia naufragado. Antero, por sua vez, a levaria para... Esses eram os planos, né? Antero, por sua vez, a levaria para a Espanha, e ela, Susana, convenceria o seu pai, Jacques, né, a se mudarem para a América, para poder, então, estar lá com Cirilo. Seu pai, então, é informado da morte de Madalena, né, e fica muito, muito triste, porque ele a tinha como uma filha, né? E a conselho de Susana, Antero sai da casa com Madalena. Ele vai para Versalhes, porque ela tinha certeza, ela conhece o pai, ela tinha certeza que o pai ia querer ir até a casa, ver onde as coisas aconteceram, gostaria, querer ir ao cemitério, ver a sepultura de Madalena e Dom Inácio. E isso realmente aconteceu. E lá ele providenciou ricas lápides para o túmulo, né, de Dom Inácio e Madalena. E aí já íamos no ano 1664 e nasce o bebê, nasce Alcione. E nasce ela sem nenhuma sequela, mas sem nenhum problema, né, de saúde. Mas Madalena realmente estava com uma atrofia nos pés, tinha muitas dores nos pés e dificuldade de ficar em pé, né? E dali a algum tempo ela ficou, então, isso lá em Versalhes, nasceu em Versalhes, eles já haviam ido para Versalhes. E lá ele conseguiu uma órfã para cuidar, ser companheira, atender às necessidades de Madalena, essa moça chamada Dolores, também descendente, né, vinda da Espanha. E
e receberam finalmente a prometida carta que Susana iria escrever, informando do naufrágio do navio em que Cirilo estava. Madalena, é claro, se desesperou, e Antero, em vão, tentou fazê-la ver que ela não sofresse, né? Querendo que ela não sofresse, mostrando a ela que ela não precisava sofrer daquele jeito, porque, afinal de contas, ela era moça e tinha a vida toda pela frente, e ela ainda ia ser feliz, né? E Madalena revela, então, a vontade de ir para a América, na esperança de encontrar algum parente vivo de Cirilo, e, na pior das hipóteses, encontrar a sua sepultura para poder colocar flores nela, né? E Antero alegou, então, que não podiam fazer uma viagem tão longa neste momento, né? Mas que poderiam ir para a Espanha e fazer tal viagem a qualquer tempo, porque lá na Espanha havia embarcações confortáveis e seguras, né? E Madalena, então, disse que rogaria a Deus que desse que desse a ela essa possibilidade, né? Que seria uma graça. E Antero, muito dedicado, disse que não descansaria enquanto ela não tivesse essa graça, né? Ela não fosse feliz, recebesse aquilo que desejava. E foi quando nós fizemos a nossa pausa, que, para quem tem essa edição do romance, fica no primeiro parágrafo da página 128. Então, é onde nós retomaremos a história hoje, né? 128. Vamos lá. Aqui está. É no finalzinho do capítulo, do quarto capítulo. Então, repetindo, Antero fala a ela: e eu não descansarei enquanto não tiveres essa alegria, né, de poder ir para a América. Concluiu o rapaz, revelando extrema dedicação. Mais algumas palavras fraternais e Madalena ficou só, novamente entregue às suas penosas recordações. Apagado o candelabro, a sombra como que lhe aumentava a angústia. Não obstante as afirmativas animadoras do primo, fazia questão de examinar a extensão de sua mágoa inconsolável. Ainda que atingisse a América, que encontrasse o túmulo do marido e conhecesse todos os pormenores da catástrofe, não deixaria de padecer com a sua viuvez e a orfandade da filha. Se chegasse a abraçar Constância, seria para chorar, sem esperança de júbilos novos. Sentia-se doente, abatida, desesperançosa. E se não mais conseguisse caminhar com agilidade? Não seria um espectro acorrentado à cama, um fardo sacrificante para outrem? Em vão, tentava coordenar planos. Por outro lado, não acreditava no absoluto desinteresse do primo. Cedo ou tarde, ele talvez lhe viesse falar de amor. Não seria temeridade aumentar sua dívida de gratidão? Poderia receber-lhe os favores, aceitar-lhe a dedicação. Mas se um dia ele resolvesse exigir o impossível? Ela percebia, né? Ela sabia que isso tudo podia acontecer. A filha de Dom Inácio sentia-se morrer. Enquanto se debulhava em lágrimas silenciosas, sinistra ideia lhe embutia o cérebro atormentado. Não era preferível morrer? Acariciou a sugestão alucinada, porque é assim, né? Que os pensamentos surgem, às vezes inspirados, né? Muitas vezes inspirados por seres infelizes, né? que nos pretendem influenciar. Viúva, reconhecia-se desamparada e inútil. Sabia de mulheres que haviam procurado a morte por motivos fúteis. A intenção sinistra avolumava-se-lhe no cérebro. Quer dizer, o pensamento começou a tomar volume,
Né? Por quê? Porque ela com essa tristeza, né, pela notícia da morte, né, do marido, do naufrágio do navio, tudo isso baixou-lhe a guarda, né? As suas vibrações caíram, ela ficou frágil, né? E deixou a brecha para essas influências, né? Recordou o vidro minúsculo no qual o pai sempre guardara um tóxico fulminante. Bastaria algumas gotas num cálice de água. Se não fosse possível arrastar-se alguns passos, pediria a Dolores que lhe trouxesse como simples calmante para conciliar o sono. Dessarte, né, assim, não seria pesada a ninguém. Não precisaria temer a influência indefinível de Antero, nem suplicar a piedade dos Davenport. Presa da tentação que a empolgava sutilmente, quer dizer, ela está aqui presa àquele pensamento, né? Ia chamar a serva em voz alta a fim de consumar o sinistro desejo, quando Alcione chorou de mansinho, reclamando-lhe os cuidados. Assustou-se como a despertar de um pesadelo. Fez um movimento instintivo com os braços para atender a criancinha, mas a destra, que se movia na sombra, esbarrou no crucifixo que lhe fora dado por sua mãe na véspera de morrer. A pequena cruz caiu-lhe sobre o coração, como se valesse advertência indireta e profunda. Pareceu compreender a magnitude do apelo. Pensou sinceramente em Jesus, tal como fizera um dia na via pública de Paris, e dispôs-se a confortar a filhinha. Nesse gesto, porém, aguardava uma surpresa ainda mais singular. Alcione tinha os bracinhos em movimento, como se a buscasse com ânsia, e tão logo se viu envolvida na sua ternura, agarrou-se-lhe ao pescoço, comprimindo-o com as delicadas mãozinhas. A pobre mãe teve a impressão de que a recém-nascida lhe pedia socorro e buscava um doce refúgio no seu seio de mãe. A emoção que lhe timbrava nas fibras mais íntimas fê-la dobrar-se em lágrimas e beijos sobre a pequenina. Assim foi que a filha de Dom Inácio, singularmente comovida, murmurou aos ouvidos de Alcione: Não chores mais, filhinha. Jesus compadeceu-se da minha alma atormentada. Ficarei contigo até o fim. E aqui terminamos, então, o 4º capítulo. Acabou a questão da varíola, né? Esse capítulo foi bem intenso, né? E vamos entrar no 5º capítulo, intitulado Na Infância de Alcione. E começa assim o capítulo. Estabelecido o acordo de transferência para a Espanha, na expectativa de possível viagem à América do Norte, Antero de Oviedo resolveu os negócios pendentes, conseguindo apurar consideráveis recursos para iniciar vida nova. Então, ele conseguiu realmente convencer Madalena a irem para a Espanha, mas a promessa era, no futuro, quando as coisas se aquietassem, que as coisas melhorassem, né, eles pudessem ir para a América. Madalena Villamil, mantendo rigoroso luto, aguardava paciente o curso dos acontecimentos. A dedicação de um médico da corte restituíra-lhe, em parte, o movimento dos pés, sem poder, contudo, caminhar muitos passos. Mesmo em casa, era, não raro, obrigada a se arrimar em Dolores, né? A se apoiar em Dolores a serva, né? Sempre que teimava em permanecer de pé por mais tempo.
A dor constante nos tornozelos havia desaparecido, e isso já representava grande consolo. Continuava usando as fomentações receitadas, né, os medicamentos receitados, com enorme esperança de completa cura, e encarava a partida resignadamente, como providência inevitável na sua condição de viuvez. Interpelada por Antero relativamente à cidade espanhola em que preferia residir e tratar-se até que pudessem visitar a América distante, escolheu Ávila, pelo doce atrativo que essa cidade sempre exercera em seu espírito. O sobrinho de Dom Inácio concordou satisfeito, alegando que a região de Castela a Velha lhe facultaria bom emprego de capitais. E, mais por temor de conhecidos que por conveniência, deliberou que a jornada não se faria pelos portos do Atlântico, mas pelo Mediterrâneo, obrigando-se os viajantes à verdadeira excursão por terra até o sul da França. Então, para evitar encontrar conhecidos, ele fez um caminho mais difícil, né? Então, foram um caminho bem difícil até o sul da França. A viagem na direção de Marsella foi difícil e penosa. Não obstante, Antero de Oviedo fazer o possível para demorar-se com as três companheiras nas cidades mais interessantes, a título de entretenimento e repouso. Então, as três companheiras, né, a pequenina Alcione, Madalena e Dolores. Da janela dos carros, sempre trocados em cada posto de muda, Madalena contemplava os campos de França, tomada de imensa saudade, e dando a impressão de que regressava ao berço natal como alguém que se sentisse perseguido pela realidade cruel depois de um sonho bom. Depois de muitos dias de jornada, defrontaram o antigo porto vizinho da Catalunha. Aí descansaram 2 semanas, tomando em seguida um navio confortável para a época que os conduziria a Valência. Uma vez acomodados, com imensos sacrifícios para Madalena, que se amparava em Dolores, sustentando a filhinha ao colo, eis que Antero reencontra velho amigo da infância, abraçando-se ambos com ruidosa alegria. Federigo e Zaza e o sobrinho de Dom Inácio, depois de muito conversarem sobre inúmeros problemas, como só acontecer a conhecidos que não se veem de há longos anos, passaram a tratar do regresso do fidalgo à Espanha. Antero confessou o intuito de mobilizar os capitais trazidos da França na perspectiva de bons negócios. E Zaza, sem que ele percebesse, tem estranho brilho nos olhos argutos e exclama, quer dizer, já falou em capital, né, querendo bons negócios, já pôde ouvir o tilintar das moedas, né? Pois veja, que feliz acaso nos aproxima, é que tenho justamente em mãos o melhor negócio dos últimos tempos. Como assim? Interroga o rapaz curioso. Conheces o mercado de escravos para as colônias estrangeiras? Em face da atitude de estranheza do interlocutor, Federigo prosseguiu animadamente. É a negociação mais rendosa nos tempos que correm. Como não ignoras, o novo continente necessita do braço escravo. Os emigrantes da Europa não poderiam atacar sozinhos o desbravamento do solo. As epidemias, as dificuldades, as florestas inóspitas destruiriam os organismos delicados. E com alguns navios e poucos homens de confiança, é possível obter uma fonte de lucros opimos, de lucros excelentes, com esforço quase insignificante. Mas como? Inquiriu o outro, né, Antero. Bastam algumas naus corajosas que visitem periodicamente a costa da África. Apenas isso? Nada mais. A troco
De pequeninas bugigangas, conseguimos elevado número de selvagens que, sem embargo do cativeiro, passam a gozar os benefícios da civilização. Quer dizer, ele está dourando a pílula aqui, né? Ele está falando coisas assim para seduzir Antero, né? De modo que, explicava Isaza, na atitude egoísta do homem que deseja mascarar propósitos execráveis. Além de vingarmos transações lucrativas, ainda espalhamos numerosos benefícios entre os negros bárbaros, de costumes primitivos. Então, ele está falando de tráfico de negros, né, de escravos, mas sem dizer isso. Depois de uma pausa, entrava em outros pormenores. Acredito que chegas à Espanha em momento azado, em momento oportuno aos teus interesses, porquanto eu e meus irmãos necessitamos de um sócio capitalista para incremento de grandes iniciativas. Dispondo apenas de um navio, temos perdido ótimas oportunidades nos mercados mais talentosos. Desculpe, nos mercados mais rendosos. As colônias inglesas, francesas e portuguesas são grandes centros de consumo. Ele queria mais, ele queria muito, era ganancioso, né? Vemos aqui uma pessoa de extrema ganância. E o astuto amigo passava a minudenciar e encarecer a importância de lucros tão fáceis, seduzindo o companheiro para o risco das largas aventuras. As palestras renovavam-se durante toda a viagem, e quando desembarcaram em Valência, Antero de Oviedo já estava convencido das vantagens do tráfico negro, decidido a entrar na empresa com todos os recursos disponíveis. Obrigado a conduzir o pequeno séquito até Ávila, despediu-se do amigo com a promessa de se encontrarem no mês seguinte para tomar as providências definitivas. Então, aqui foi dado o início de uma parceria de Antero com Federigo Isaza. A reduzida caravana descansou alguns dias antes de atravessar o Aragão, em demanda das regiões de Castela Antiga, mas, no fim da segunda semana de permanência na Espanha, instalava-se em modesta vivenda a 3 quilômetros das portas da cidade, onde Madalena recebera a melhor educação, num estabelecimento religioso das Carmelitas. Então, Aragão, né, eu fui ver onde é Aragão, o que é Aragão. E encontrei na pesquisa que Aragão é uma comunidade autônoma no nordeste da Espanha, com capital em Saragoça. Situada entre a França ao norte, aí vem Catalunha, Navarra, Castela e Leão, Castela Mancha e Valência, composta pelas províncias de Huesca, Saragoça e Teruel. Então, é uma comunidade, né? E é importante porque nós depois, eu acho que vamos ver assim, esses nomes surgindo, então a gente já sabe que é aquela região, né, dessa comunidade. E da proximidade dessa comunidade autônoma. A paisagem não era bela. As águas do Adaja, né, do rio Adaja, vinham fertilizar a terra empedrada, com minúscula corrente roubada ao leito do rio, e algumas árvores frutíferas mitigavam a aridez do solo. Não fora uma casa grande, próxima, em que o poderoso senhor Dom Diego Estigarribia movimentava grande patrimônio rural, e o modesto sítio mais se assemelharia a lugar malsinado, a mal assombrado, né, em abandono. Antero, porém, adquiria-o em definitivo, oferecendo-o à prima, que recebera a dádiva com satisfação justa e sincera. Então, era um lugar
árido, aquele solo seco, tudo muito feio, muito lúgubre, mas ele comprou e deu à prima, né? Ofertou a ela e ela ficou muito grata, né? Que bom que ele deu, né? Algo, um recanto para ela. Ao fundo da paisagem, repontavam as torres das velhas muralhas da cidade famosa, e os bronzes dos seus templos românticos enchiam o ambiente com dobres impregnados de dolorosas evocações. Então, dobres é o dobrar dos sinos, né? Os toques, o tocar dos sinos. Então, enchia o ambiente com, com os sinos impregnados de dolorosas evocações. Nos primeiros dias, continua a história, né? Madalena Villamil não saberia explicar a sensação de tristeza que intimamente a empolgava. Observava o casario à distância, experimentando impressões indefiníveis. Aquelas muralhas antigas, com as suas 86 torres originalíssimas, falavam-lhe a alma sensível. Sentia-se encarcerada, presa de receios estranhos, num conjunto de sensações amargas que a desolação da terra, empobrecida, mais acentuava. Uma vez terminados os serviços da instalação, Antero viajou para Madrid a cuidar dos novos interesses. O rapaz, entretanto, fora das disciplinas a que o submetiam os protocolos franceses de Versalhes e Paris, e sem a assistência afetiva de Dona Margarida, que maternalmente se desvelava pela sua pureza de hábitos e de caráter, entregou-se logo no primeiro contato com a capital espanhola a perigosas dissipações com lamentável ausência de escrúpulos. Quer dizer, ele esqueceu todos os protocolos de educação e de, de bem viver, né? Na sociedade, como um homem sério, né? E sem ali a presença de Dona Margarida, o aconselhando e cobrando dele atitudes nobres, né? Ele se entregou às farras, né? Federico Isaza, de posse da presa fácil, quem é? Ele, né? Antero, a presa fácil. Ele percebeu logo, né? E o seduziu. Federico Isaza, de posse da presa fácil, conduzia-o dia a dia ao total esquecimento de suas obrigações. Mas ele já nem lembrava que a prima estava lá sozinha, com Dolores e a pequena Alcione. Assim, empregou a maior parte da fortuna nas aventuras do tráfico negreiro, assinando compromissos de vulto com agiotas e financistas astuciosos e inflexíveis. Como se desejasse desforrar os dias lúgubres, né, os dias tristes da epidemia parisiense, lançou-se a noitadas alegres, cheias de prazeres e de vinhos caros. Muita luxúria, muitos gastos, só diversão. A princípio, recordava a prima e o ardor da paixão que o levara a participar de um crime, mas, com o egoísmo próprio da criatura humana, lembrava que Madalena continuava doente, incapaz de algo deliberar em consciência. Então, a gente vê, né? Nós vimos desde o início que o que tanto Antero quanto Susana também, eles não têm amor. Ela não tem amor por Cirilo e ele não tem por Madalena. Ele tem desejo, paixão, vontade de posse, né? Desejo de posse, mas não é o amor. O amor não faz isso. Ele está aqui preocupado, né? Então ele tem que viver as suas aventuras porque ela está lá doente, né? E ele está pensando somente nele, né? Então ela não tem nada a dar para ele agora, então deixa eu vou seguir minha vida, né? Vou me divertir, fazer meus gastos, né?
Então, ele lembra da doença dela e aquilo o mantém distante. Tentar impor-se à prima enferma figurava-se-lhe extrema covardia. Então, como é que ele ia ainda ficar insistindo com ela, né? Era mais nobre aguardar o ensejo, né, o momento adequado, e até que o ensejo chegasse, ele entregue à volúpia de gozos fáceis e aventuras perigosas. Havia um mês que se ausentara. A filha de Dom Inácio, no entanto, apesar da monotonia do seu pedaço de campo, procurava encarar as dificuldades com o heroísmo das almas crentes. Pois que ela acreditava mesmo em Deus, né? O primo não lhe havia deixado maiores recursos, mas ainda assim estava satisfeita. No íntimo, chegava a estimar aquela ausência. Então, no íntimo, ela estava contente que ele estava distante. Compreendia bem os olhares que o rapaz lhe dirigira em todo o percurso da longa viagem, né? Então, é isso que eu estou falando, né? Ela viúva, sofrendo ainda a recente notícia, né, da morte do marido amado, com um bebezinho, né, filho, fruto daquele amor, nos braços, uma vida pela frente. Ele não respeitou isso, né? Concluía mesmo, considerando as suas silenciosas atitudes, que a moléstia era, para ela, o maior escudo e o melhor antídoto contra aqueles propósitos inferiores. E é isso, né? E é verdade, porque ele lá se entregando aos prazeres, porque volta para quê? Ela está doente, né? Então era realmente um escudo, era uma forma dela ser protegida das investidas de Antero. Subjugada pelo mal-estar da extrema dependência em que se encontrava, certo dia dirigiu-se a Dolores, encarecendo o valor de um trabalho mais intenso na vivenda empobrecida. Poderiam enriquecer o pomar de novas plantas, cultivar legumes para vender. A serva entusiasmou-se. Organizaram projetos de numerosos serviços. O terreno não era fértil, mas possuía bastante água. O trabalho e o adubo fariam o resto. A ideia conferiu a Madalena Villamil novas forças. Andava com dificuldade, mas o desejo intenso de resolver o problema das despesas domésticas triplicava-lhe as energias. E é assim mesmo, né? Quando nós temos propósito em alguma coisa, a gente se enche de forças. Na casa vizinha, a família Estigarribia podia dispor de servos numerosos, mas a corajosa esposa de Cirilo não queria considerar a diversidade dos destinos, e sim que havia trabalho a reclamar-lhe a atenção. Então, os vizinhos tinham seus trabalhadores, seus servos, né? Mas ela não tinha. Então, eles lá, ela cá, mas que ela faria alguma coisa. As atividades iniciais custaram-lhe esforços dolorosos. Às vezes, era tanta dor nos pés que necessitava interromper a tarefa para repousar. Todavia, auxiliada pela serva fiel, preparou e adubou o quintal, libertando as árvores frutíferas dos parasitas que as sufocavam. Faltavam sementes e mudas de plantas, mas Dolores, que tinha um gênio alegre e comunicativo, prometeu que as pediria a um dos servos da casa vizinha, na primeira oportunidade. Entre os rapazes de cor bronzeada que trabalhavam invariavelmente no campo próximo, a jovem desde muito havia fixado um que sempre a observava com atenção. Então já havia ali uma troca de olhares entre o Dolores e o servo da família Estigarribia. Valeu-se dessa circunstância e, no primeiro ensejo, entabulou ligeira conversa com um simpático desconhecido, junto à tapada, né, junto à cerca que dividia as propriedades. Tratava-se de um semiliberto da família Estigarribia,
que chefiava os companheiros de serviço. Ele e os subordinados não eram escravos, propriamente, mas haviam nascido cativos em colônia portuguesa. Dom Diego e o filho, Dom Alfonso, tinham grandes interesses no tráfico de homens livres e haviam selecionado os melhores operários para os labores da grande fazenda de Castela a Velha. Esse nome nós mencionamos naquela pesquisa sobre o Aragão, né, a região de Aragão. João de Deus, o servo que narrava a Dolores as suas lutas na vizinhança, contemplava a criada de Madalena com expressão de enorme alegria e grande bondade. Atendendo-lhe ao pedido, prometeu as sementes e mudas, e, como dispusesse de folga aos domingos, depois da missa, ofereceu-se para cooperar semanalmente na horta que pretendiam plantar. Então, ali, não só ele conseguiu as sementes e as mudas, mas como se ofereceu a ajudar na sua folga, no seu dia de folga. Né? Com pleno assentimento da filha de Dom Inácio, que lhe notou de pronto as qualidades apreciáveis, o servo dos Estigarríbias passou a frequentar a casa aos domingos, contribuindo decididamente para o enriquecimento do quintal. Horas a fio, João de Deus historiava às duas mulheres o martírio dos cativos nas colônias remotas. Elas mal continham o seu assombro. Parecia-lhes incrível houvesse cidades no mundo onde os filhos eram separados dos pais amorosos e vendidos a senhores bárbaros e execráveis. O rapaz contava-lhes as cenas bárbaras do tronco, do chicote a lanhar as carnes vivas, das pesadas correntes atadas aos pés dos que tentavam fugir. Aquelas narrativas levavam ao coração da esposa de Cirilo indefiníveis consolos. Considerava que havia terras onde morejavam criaturas muito mais sacrificadas e sofredoras do que ela própria. Confidencialmente, João lhes explicava sua condição pessoal. Em verdade, não havia cativeiro ali na fazenda, cumprindo-lhe, todavia, proceder e agir como escravo dos Estigarríbias, se não quisesse voltar à colônia para ser, talvez, posto a ferros. Então, ele tinha que agir como escravo. Né? Nada, senão ele voltaria a ser colocado as correntes nele. Né? Nada valeriam reclamações, pois Dom Diego era irmão de um bispo assaz poderoso. Conquistara-lhe a simpatia e, por isso, aprendera a ler e a contar, assumindo, então, o cargo de feitor. Para Madalena, essas confidências acarretavam sempre veladas consolações, e foi com bons olhos que notou a crescente afeição do jovem par. Ela gostou de ver Madalena e João de Deus juntos. Ela achou muito bom aquilo. Aquela união, aquele começar o relacionamento nascendo, né? Somente depois de 3 meses de boemia e aventuras em Madrid, na perniciosa comparsaria de Federigo Zaza, voltou Antero à casa, completamente modificado em seus hábitos e atitudes. Não comentava senão as vantagens do ouro fácil e explanava largos projetos para a aquisição de minas em Potosí. A transformação da humilde herdade surpreendeu-o. Em todos os recantos havia alguma coisa diferente. Ali, a água multiplicara benefícios ao solo. Aqui, surgia um canteiro de legumes. Acolá, as árvores pareciam mais verdes e vigorosas. Miraculosas mãos haviam tratado a terra empobrecida. Acentuando o quadro agradável, Madalena estava mais bela, embora lhe parasse no rosto, invariavelmente, um véu sutil de invencível tristeza. Sua saúde melhorara de modo geral. Já podia permanecer de pé mais de 1 hora sem necessidade de repousar.
Consagrava-se ao lar e à filha com heróico devotamento. Antero de Oviedo, contemplando-lhe a feição de Madonna, sentiu reavivar-se a paixão que o atormentava desde a infância. No segundo dia de sua chegada, procurou entreter com ela afetuosa palestra, minudenciando o êxito superficial de suas transações em Madrid. Enquanto a conversação não se desviava dos moldes fraternais, a prima lhe correspondia de boa mente, despreocupada em defender-se, mas a certa altura o rapaz fixou nela os olhos vibrantes e disse: Sinto que não devo ocultar por mais tempo as minhas intenções. Suponho poder agora falar do meu imenso amor. A noite já se fechara de todo, desdobrando seu manto de sombras pela paisagem ambiente. Mas que queres dizer com isso? Interrogou a prima, adivinhando despropósitos íntimos. Ofereço-te meu braço forte nas lutas da vida. Seremos felizes, podes crer. Espero consolidar minha fortuna a breve trecho. Meus negócios atuais auspiciam lucros fabulosos, né? Predizem, né? Eles estão fadados a lucros fabulosos. Construiremos um lar repleto de ventura. Não importa o passado, as amarguras vividas. Compreendo como o sopro da adversidade desfez teus sonhos de moça. Entretanto, não julgues ser a única a sofrer. Sigo-te os passos silenciosamente desde os primeiros albores da nossa juventude, né? Desde o início da nossa juventude. E quando surgiu o intruso da Vempor, só eu sei do ódio que me envenenou a alma. Agora, porém, a estrada da nossa aventura apresenta-se plana e livre. Ela ouvia-o sem dissimular a profunda surpresa que lhe assaltava o coração. Depois de refletir um minuto, respondeu delicada e firmemente: Tua confissão me sensibiliza. No entanto, essa realidade é impossível, de vez que o verdadeiro amor transcende a todas as contingências do mundo. Minha escolha foi e permanece única, irredutível. O rapaz demonstrou a contrariedade num gesto espontâneo e insistiu. Mas não te consideras liberta pela viuvez? Não seria loucura consagrar o resto da vida ao luto e às lembranças da morte? Para mim, respondeu, revelando profunda serenidade, a viuvez significa pesar inconsolável e não disponibilidade do coração. O moço espanhol mordeu os lábios e exclamou desapontado. É quase incrível te proponhas tão absurdo sacrifício por um homem que se ausentou para uma aventura arriscada, quase na lua de mel. Mas Cirilo assim procedeu em obediência às circunstâncias imperiosas. Não creio. No entanto, não podes negar a enorme diferença de vantagens entre a corte de Versalhes e Sorbonne. Mas, no caso, tentava explicar o sobrinho de Dom Inácio, colérico, não poderás invocar os salários franceses, e sim examinar o problema da dedicação e do amor. Esqueces, entretanto, esclareceu a suposta viúva, que Cirilo tinha pais carinhosos e necessitados, além de irmãos mais novos e carentes do seu auxílio. Fora um crime sequestrá-lo à mãe desvelada, que o acariciara nos braços muito antes de minha afeição. Aliás, ele tudo fez para que o acompanhasse ao continente distante, e tu não ignoras que a enfermidade de mamãe me forçou a ficar em Paris, bem a meu pesar. Cirilo nunca me exprobrou, nunca me censurou essa conduta involuntária. E também eu não podia recriminar-lhe o impulso generoso de socorrer os seus. Reconhecendo
que as armas do seu despeito eram inúteis, Antero ensaiou outros argumentos, murmurando com certa ansiedade. Afinal de contas, suponho que deva ser mais cordata e razoável. É-me impossível transigir no que representa para mim sagrados deveres apenas. Não te apegues a recordações doentias. És jovem e posso fazer-te feliz. Tenho trabalhado a vida toda para realizar o ideal de nossa união. Sonho com um lar ridente, um lar alegre, um ditoso porvir. E nem deves perder a esperança de um futuro venturoso, mas há que reformular o objetivo de tuas aspirações. Minha prova conjugal está encerrada. A tua, porém, ainda não começou. A Espanha está cheia de nobres raparigas e não será difícil encontrares uma companheira delicada e dedicada e digna do teu destino. É verdade que jamais nos poderíamos unir pelos laços do matrimônio, mas eu serei tua irmã reconhecida enquanto me restar um sopro de vida. Conheço a extensão dos teus sacrifícios por mim e beijo-te as mãos. Nada possuindo, entretanto, com que te demonstre minha sincera gratidão, feliz me julgaria em poder, a qualquer tempo, dar meus carinhos de mãe aos filhinhos de tua esposa. Deus te ajudará, concedendo-te alguma jovem rica de sentimentos, digna, enfim, do teu coração. Essas palavras, ditas em tom de carinhosa e fraternal sinceridade, desarmavam o rapaz, que se sentia enleado nos mais contraditórios pensamentos. Ainda ontem, Madalena, dizia insistente nos mesmos propósitos, adquiri uma casa confortável, próxima à igreja de São Tomás, a fim de lá te instalar com Dolores e Alcine. Agradeço, Antero, mas a verdade é que não pretendo sair dessa chácara. Jesus me facultará um dia os meios de retribuir teus benefícios, pois reconheço que não podemos exigir novos gastos de tua parte. Já temos plantas a cuidar. Os pequenos proventos da horta atendem às nossas modestas necessidades caseiras. Como vês, é a ocasião de pensar em ti mesmo na administração dos teus negócios. Ele compreendeu que a prima preferia renunciar a qualquer nova expressão de conforto para emancipar-se dele e manifestou-se presa de incontido despeito. A expressão de ternura foi substituída pela cólera extrema. No íntimo, experimentou diabólico prazer ao recordar o pacto com Susana. Então, aqui é amor? É amor o que Antero sente por Madalena? Não. Quem ama não sente, não pensa, não age como ele faz, né? Tomava a resistência de Madalena a conta de orgulho feminino, mas essa resistência aguçava-lhes os intentos criminosos de perseguição e de posse. Aproximou-se mais e teimou ardentemente. Ele não desiste, não desiste. Deste-me tuas razões, defendeste o irlandês intruso, induz-me a procurar a lúdiz aventura conjugal, mas eu não renuncio. Consente que me aproxime do teu coração, a fim de te reanimar para a vida. Somos jovens, o futuro nos chama. Entretanto, há um gesto mais significativo. A pobre senhora retraiu-se e falou nobremente. É impossível, e espero te contenhas nos limites devidos. Ainda que a lembrança de meu marido não chegue a demover-te, recorda que a sombra de minha mãe se levanta entre nós. A recordação de Dona Margarida produzira extraordinário efeito. Madalena sabia o que estava dizendo. Antero, muito pálido, retrocedeu, como se obedecesse a uma imposição do plano invisível. A filha de Dom Inácio, assumindo atitude serena,
valeu-se da circunstância e prosseguiu. Concordo em que nossos antepassados tenham tido numerosos defeitos, mas não me consta que um Vilamil algum dia houvesse abusado de uma irmã viúva e enferma. Ela pegou pesado, porque com ele tinha que ser assim. Porque ela vem dizendo coisas doces, sendo sinceramente grata por todo o apoio, né, toda a ajuda que ele deu a ela, deu à família, quando os pais eram vivos, né? Mas e ele insiste, ele não, ele tem aquela ideia fixa, né? É o que ele quer. Ele não está se preocupando se ela quer ou se ela não quer, se ela está feliz ou infeliz. Ele quer que ela ceda. Ouvindo a objurgatória, né? A objurgatória é uma repreensão severa. Ouvindo essa repreensão severa, formulada com enérgica inflexão de voz, o rapaz corou e retirou-se para o seu quarto, não sem dizer: mudarás de opinião, mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, mesmo ela sendo dura, sendo tão verdadeira, né, e trazendo a eles esse extremo da situação, nem assim ele deixou de falar que ainda ia acontecer, né, que ela haveria de mudar de opinião. Desde essa noite, não voltou a falar dos seus propósitos malsãos, dos seus propósitos doentios. E, embora esperasse a oportunidade de uma capitulação ditada pelos extremos de uma vida mísera, quão desolada, pareceu desinteressar-se completamente do assunto. Não permanecia na chácara de Ávila mais que uma semana, de 3 em 3 meses. Agora, fazia questão de corresponder à resistência de Madalena com frieza fraternal. Além disso, os prazeres madrilenhos modificavam-lhe os rumos da sorte. As más companhias arruinavam-lhe o caráter. Havia muito dinheiro para os divertimentos licenciosos, mas começava a se indagar das suas origens. E aqui, amigos, vamos fazer a pausa do nosso estudo de hoje. E aí? Então, segue ele em Madrid, levando uma vida de luxúria, de gastos extremos, né? Porque o seu grande amor não quer ficar com ele, né? Não é amor. Não é amor. E ela, de certa forma, então, ela segue feliz quando ele fica ausente, né? Então, ele vem pouco, fica uma semana, de 3 em 3 meses. Então, ela está podendo ficar, ela, Dolores e Alcione, seguindo uma vida mais tranquila, sem as investidas de Antero. E é isso, amigos. Então, vamos fazer aqui a nossa pausa, né? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, encerramos aqui, Senhor, mais um estudo da obra Renúncia. Que possamos refletir sobre os ensinamentos de hoje e que tenhamos uma semana abençoada. Até o nosso próximo encontro para dar continuidade à nossa leitura. Pedimos a tua presença em nossos dias, pedimos também a companhia de nosso anjo guardião, nestes dias que nos afastam do nosso próximo encontro. Se conosco, amado Mestre, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, amigos queridos, encerramos aqui o estudo de hoje e nos encontraremos novamente no nosso próximo estudo, na próxima semana.
e que a presença de Jesus em nossa vida nos traga paz. Até lá.